Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar da monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, as redes de solidariedade e suborno no Quilombo Calunga, do Francisco de Souza, da UNB, e temos aqui o Francisco. Tudo bem, Francisco? Opa, boa noite, professor. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando com o senhor. Muito obrigado. Bom, então, queria que você comentasse um pouquinho sobre, né, o início. Você está falando da Fazenda Bonito, cercamento dos campos aí, né? Vamos falar desse território tão conturbado, por gentileza. Então, o território Calunga, né, foi onde eu cresci, basicamente. Foi um momento muito único, porque eu resolvi pesquisar grilagem antes de pesquisar territórios quilombolas, né? Estava muito afim de pesquisar grilagem. E aí, eu mandei uma carta para vários professores de vários lugares do país, na verdade. Muitos da UNB, que é onde eu cursei, né? É a minha graduação em antropologia. E aí a professora Rosângela, lá da educação, que é uma antropóloga, me fez o contato com o pessoal lá de Cavalcante. Falou, olha, Francisco, eu dou aula na educação do campo, né? E a gente orientou vários quilombolas aqui. E o Vilmar, que estava acabando de ser eleito prefeito quilombola, primeiro prefeito quilombola de Goiás, né? Pesquisou o território, tem um interesse especial pelo tema da grilagem, eu acho que pode ser uma boa ponte para você. Eu mandei uma carta para Cavalcante. Isso demorou, assim, eu até esqueci disso. Eu mandei a carta como se fosse no final do ano e foram me responder em março, falando que tinham interesse na pesquisa. E aí eu conheço, né? Tenho esse primeiro contato com o território Calunga, primeiro com a prefeitura, que estava sendo, né, ocupada nesse momento por vários quilombolas. Foi um momento muito feliz da história de Goiás. E eles me passam para a Associação Quilombo Calunga, que aí sim é quem me permite botar o pé nesse território, que era até recentemente o maior quilombo do Brasil, mais de 260 mil hectares, ali no Nordeste goiano, então fica a 300 quilômetros de Brasília, mais ou menos, ali no município de Cavalcante, Teresina e Monte Alegre. É um território muito rico em biodiversidade, muito rico em água, muito rico em minérios, né? E eu estudei especificamente no encontro dos rios Paranã e Prata, ali no extremo norte do território, que já é no norte goiano, né? Uma região riquíssima também, do imóvel bonito, né? Que foi uma região muito estudada por mineradoras, tem uma questão ali com hidrelétrica, por ser uma região também muito rica em água, especialmente rica em água, por ser esse encontro dos rios, né? Essa fazenda que eu estudei, ela tem mais de 110 famílias quilombolas, em 40 mil hectares, e conta com inúmeros conflitos fundiários. A situação lá é muito feia, porque assim, mais de 200 matrículas de um mesmo imóvel, então só por esse número já dá para ter uma noção, né, do grau de profundidade que tem esse problema ali. O próprio INCRA admitiu que para cada hectare real existem 4 falsificados, então foi uma loucura conhecer a Bonito. E esses povos estão lá há o quê? 300 anos, desde a colonização? Isso, por aí. Assim, a história dos Calunga, ela pode ser mapeada até antes. Tem gente que vincula ao período aurífero, né, que começa a serem trazidos os escravizados para Goiás, vão ocupando, né, essa região ali, que na época era central de Goiás, mas depois, é, já no século XX, tem essa divisão de Tocantins para um lado, Goiás para o outro, mas enfim, é provável que as origens do Quilombo Calunga sejam ainda anteriores ao período da mineração, com a fuga de escravizados do norte do país para aquela região montanhosa de difícil acesso, né, que era uma característica positiva de escolha para a construção desses locais de resistência que foram os quilombos, né? Então, assim, provável que ali a gente tenha uma ocupação desde o início do século XVIII, é bastante antigo já. Bom, mas recentemente está tendo um novo cercamento dos campos nessa fazenda, nessa região de Bonito. Isso, a história da Bonita ela é super complicada, né? Porque a gente conseguiu rastrear, quando a gente esteve lá, a origem dos registros paroquiais, né? E que eram dois, só que a ocupação quilombola era mais antiga que os registros paroquiais. E essa foi uma das linhas que eu defendi na monografia, né? E aí a gente tinha uma questão muito complexa quando a gente analisar a cadeia dominial da Bonito, que eram
dois caminhos muito explícitos de supostos proprietários. Um que estava ligado aos registros paroquiais e um paralelo a esses registros paroquiais que a gente logo descobriu ser uma fraude absurda. Assim. Por que eu digo que é uma fraude absurda? Porque o suposto proprietário dessa linha paralela aos registros paroquiais tem um atestado de óbito de 1940 e ele começa a negociar as terras em 1967. Então, assim, a gente já tem uma coisa meio maluca aí. Mas Mas só um detalhe, esses registros paroquiais são daquela reforma lá do início da República, como é que é? esses registros da Bonita, eles são por em torno de 1840. Acho que tem um de 47 e um de poucos anos depois. Assim. Então, são registros bastante antigos mesmo, né? E aí é válido a gente destacar que registro paroquial não tinha a função de comprovar a propriedade. Né? Isso foi uma coisa maluca do sistema fundiário brasileiro, que passou a admitir o registro que era autodeclaratório dos proprietários como comprovação de propriedade. Que é uma coisa maluca. Assim. A ideia do registro paroquial na origem era apenas saber quem eram os proprietários. E vale destacar que os proprietários não gostavam de registrar, porque eles eram taxados pelos registros. Então, assim, é um negócio super maluco, né? E quem podia fazer o registro paroquial eram apenas os proprietários mais ricos, porque se cobrava por letra do registro paroquial. Porque Então, existe um momento em que vendo que vai haver abolição, parece que o rei meio que libera para registros, não é isso? É uma reforma, como se chama essa reforma? isso, a gente tem ali já no final do século XIX, né, pré-abolição, todo esse movimento de uma classe política muito antiga, desses latifundiários, que passa a brigar, né, pela não regulamentação. É o contrário, eles brigam para não ter reforma. Porque a grande questão é essa, que às vezes é muito difícil da gente entender. A gente olha para as nossas leis e pensa que são extremamente conservadoras e tudo mais, mas quando a gente vai estudar a fundo a história do Brasil, o domínio desses caras era tamanho que no século XIX eles vão lutar para que se não tenha lei nenhuma. Então, assim, eles querem resolver a divisão dos imóveis na bala. Eles querem resolver na luta mesmo. Quem tem mais dinheiro consegue contratar mais homens, consegue sustentar uma área maior. E aí, quando você tem essas primeiras reformas, no século XIX ainda, por mais conservadoras que fossem, você tem uma elite latifundiária extremamente resistente, que até então eles não querem nenhum tipo de cercamento, nenhum tipo, eles querem resolver na bala mesmo. Eles querem ditar as regras do campo. E eles vão vencendo consecutivas batalhas. Até a gente ter uma regulação já no final do 19, que ainda assim é super conservadora. Sabe? E por isso que essas nuances são interessantes, né? Então tem toda essa confusão a nível jurídico, que está excluindo essas populações quilombolas, populações indígenas, atropelando toda essa batalha, né? E realmente lutando para que não haja regulamentação. Essa é a grande diferença, né? Não é para que se Então nós tenha uma temos regulação conservadora. É o contrário, é para que não se tenha nada. sim, então nós temos aí, por exemplo, nesse caso, alguma coisa que já é mal feita, mas que é da época, né, mais antiga, e depois temos uma outra linha que também se diz dona do território. Isso. Então, aí a gente tem essa história dos registros paroquiais, né, que é super complicado, assim, porque quando a gente foi olhar essa cadeia, o nome que mais aparecia era Martinha de Souza, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, agora eu posso até recuperar isso depois. Mas esse nome ele vai mudando, então é um negócio muito maluco. Vira Martinho, vira Martins. E assim, como é que você confia numa cadeia dominial que você não tem um mínimo de coerência, né? Porque quando eu fui fazer esse trabalho, eu tive que aprender um pouquinho de como é que se fazia perícia fundiária, né? E aí tem toda essa questão do princípio da continuidade. Você busca pontos em comum em toda essa documentação. O problema é que esse princípio da continuidade, ele já é feito para beneficiar elites latifundiárias, que é como a gente estava conversando anteriormente. Quem podia pagar pelo registro paroquial, que era cobrado por letra, eram os grandes proprietários. E aí você cria um princípio que busca esses proprietários baseado na continuidade dessa documentação. Só que quem tinha acesso à documentação era só ele. Então, assim, é um negócio muito maluco quando a gente vai estudar a história fundiária e ela não é construída, a gente não tem leis
fundiárias construídas para toda a população, é para uma parcela super limitada, sabe? E aí a gente pega, então, esses registros paroquiais, vai tentar entender essas duas linhas. De um lado, você tem essa linha que já é muito confusa, que corresponderia, de certa forma, a esse princípio da continuidade, que para mim já é uma baita furada, assim, essa história toda de continuidade. Até porque a continuidade que se procura dentro da perícia dominial, ela é muito, como é que eu vou dizer para o senhor? Ela é muito tênue, assim. É uma continuidade que Martins, Martinho e Martinha vale. Admite-se que é a mesma pessoa, tá tudo bem, sabe? Então, assim, que continuidade é essa? E de outro lado, você tem essa cadeia do Abraão, que é uma outra cadeia muito mais maluca, porque ali é fraude mesmo. Ali o cara tem atestado de óbito em 1940, sendo que esse atestado de óbito foi registrado em 2006. Enfim, e aí começam as loucuras. Esse cara morto começou a negociar terra. A gente entrevista gente falando que conhecia o cara na década de 80. Então, assim, e aí começa a partir dele, que já tinha registrado 4 vezes o volume de terra que tinha na transcrição referente ao nome dele, as pessoas que teoricamente compraram do Abraão, as pessoas para quem ele vendeu, venderam muito mais terra do que comprou. Então, assim, tem-se uma multiplicação na transcrição 2636, que é uma coisa de maluco. E aí a gente chega a calcular em algum momento. Na prática, o que acontece é que essas pessoas vão lá, se apropriam das terras quilombolas e põem um imóvel lá dentro. Não, às vezes elas nem vão lá, professor. A grilagem ela é um negócio, assim, maravilhoso. Eu brinco no texto que é quase mágico, né? Porque às vezes as pessoas nem vão lá. Se negocia em cima do que nem se sabe se existe. Quando a gente foi colocar os supostos imóveis no mapa, aparecia imóvel na Bahia, aparecia imóvel no Mato Grosso, aparecia imóvel no Tocantins, todos referentes, descrevendo a mesma área. Então, assim, o topógrafo, o agrimensor que fez esses mapas, nunca sequer pisou na área que estava descrita. Assim, e tem várias coisas que chamam a atenção, porque aí são, por exemplo, são quadriláteros exatos, assim, são retângulos, são quadrados, que numa região de cerrado é um negócio extremamente incomum. Normalmente, principalmente para registros mais antigos, normalmente se marca a extrema, né, a divisa com um rio, com a pedra, com a formação rochosa. Agora, se tem uma linha exata passando numa região super acidentada, é uma coisa completamente sem sentido. E isso que, de certa forma, me atrai, sabe? Porque a gente olhando por cima, e eu tenho certeza que talvez a pessoa que esteja ouvindo esteja com essa impressão, que é uma completa bagunça. Só que a bagunça, ela faz parte do método da grilagem. Que é tanta coisa louca que você se perde nessa análise, assim, você não sabe o que está mais errado. Sim. Agora, atualmente, eles acabaram ficando com terras ruins, né? Com terras piores e com dificuldade para o gado e tal, porque tem alguém que se apropriou lá. Isso, os quilombolas, sim. Na época que eu tive em campo, por volta de agosto de 2021, o que estava acontecendo era, tinha uma picada antiga de 2010 e estava se abrindo uma nova. E aí, como é que eu vou explicar para o senhor? Tinha um rio passando aqui, as propriedades, normalmente, tinham uma ponta no rio, que é onde as pessoas pegam água, e elas prolongavam para trás, que ali a pessoa tinha a plantação, a criação, normalmente solta, né? E aí essa picada começou a atravessar as propriedades, deixando só a casa na beira do rio. Ou seja, a pessoa não tinha mais espaço para plantar e para criar. Isso começou a incomodar, principalmente os anciãos, né? E as pessoas mais velhas. E aí, o que a gente documentou foi que as pessoas que estavam promovendo essa abertura de picadas no território oferecia um valor determinado por aquelas propriedades que estavam viabilizadas, que eles mesmos abriram as picadas, né? Então foi uma questão super complexa, assim, que teve desdobramentos recentes, inclusive agora, dia 19, não sei se o senhor acompanhou, o juiz lá de Formosa deu uma decisão, né, até apoiada em parte na monografia, desintrusando todo o território Calunga. Então a gente está vendo acontecer a maior desintrusão de um território quilombola da história, acontecendo lá no Calunga, e retirando, né, solicitando que todos esses invasores, que todas essas pessoas não quilombolas deixem o território em até 10 dias. Então, essa semana está acontecendo uma operação para notificar todos esses invasores, enfim, está tendo uma movimentação muito legal. Muito interessante.
Vamos falar um pouquinho dessa questão dos cartórios, né? Houve aí todo porque as empresas acabavam comprando esses lugares. Aí fica mais complexo, porque quando a primeira rodada de grilagem do território, entre aspas, ela é do final do século XX. Então, ali por volta dos anos 50, 60, já se tem uma primeira rodada de grilagem no estado de Goiás como um todo, né? Até por a gente estar saindo, né? Assim, ainda está dentro do regime Vargas, mas todo esse problema que aconteceu ali a partir da década de 30, essa história, né, de expansão para o oeste, desbravar novas terras. Goiás é muito afetado por isso, né? Bernardo Saião e essas outras grandes personalidades que se formaram nessa época, a Cangue, enfim, eles vão entrando para dentro do estado. E a gente tem várias micro-histórias de grilagem acontecendo por toda parte. O Calunga, ele é muito afetado por ser uma área de riqueza mineral desse primeiro momento. Então você vai ter uma série de empresas mineradoras que vão, né, de certa forma, se afirmar proprietárias de parcelas de terras ali. Isso foi estudado por algumas orientandas da professora Mary Baioc, que foi a primeira antropóloga a realizar estudos na comunidade de Calunga. Ela tem duas orientandas que fazem esse primeiro estudo da grilagem no território, que é promovido nesse primeiro momento por mineradores. Na década de 80, 90, já se tem uma transição. Começa-se a ter a pressão do latifúndio nessa região do país, né, em Goiás. A gente vê que a fronteira que hoje está no Mato Piba, a fronteira de expansão do agronegócio, ela foi caminhando com o tempo. Né? Então, nesse momento, ela estava passando ali por Goiás, a gente tem essa pressão dos latifúndios. É inclusive um momento que se começa a pressionar pela troca do gado curraleiro calunga, que era uma espécie super adaptada à região, por zebuínos, né? por espécies de outras partes, enfim, teriam naquele momento uma maior atratividade de mercado. Isso tem vários impactos que a gente pode conversar depois sobre conservação, sobre prejuízo da biodiversidade, enfim. Mas aí a gente tem essa segunda leva de pressão ao território, que também movimenta as máquinas da grilagem, que é ali na década de 80, 90. Agora mais voltada nos latifundiários. E ali nos anos 2000, como o Calunga ele tem uma formação política muito jovem, participa desse movimento todo da Constituinte, enfim, tem até a Bárbara, né, que ela vai contar justamente como é que ter o Calunga próximo ali a 300 quilômetros de Brasília foi importante para se discutir a questão quilombola na Constituinte. A partir dos anos 2000, a gente já tem um movimento que é dessa grilagem mais profissional ainda, que já é uma grilagem que é essa que não conhece o território, que nunca botou o pé lá, que não sabe onde está falando, que é dessa indústria de documentos falsos mesmo. Então ali se tem uma explosão de negociação, já esperando que o território será desapropriado com interesse social, né, e indenizado. Então ali começam a surgir diversos documentos de diferentes tipos, diferentes épocas. Quando a gente foi conversar com uma das pessoas que foi cartorária lá em Cavalcante, ela contou que isso foi uma escalada, começou pequeno e de repente ia crescendo, né? E ela solta a frase que até dá título a um dos capítulos, que é: chegou de caminhonete bem vestido, veio tratada bonito, que era dos imóveis com a maior indenização do território. Então, assim, já se sabia, quando chegava no cartório falando da bonito, já se esperava que fosse alguma coisa fraudulenta, né? E, inclusive, ela teve que sair de lá, né? Ela teve que fugir, essa senhora. Nossa, a história dela é super, super complexa, né? Porque em algum momento ali ela é nomeada para um cargo, para uma função pública em outro município, nunca foi informada sobre isso, e ela acaba sendo demitida por um processo por acúmulo de função pública. Só que ela não tinha sido informada de que ela foi nomeada. E aí ela sai justamente, né? E ela atribui essa saída dela justamente à influência de pessoas que estão relacionadas às fraudes na Bonita. A história é super complexa. Bom, muito obrigado. Queria falar um pouquinho dessa figura, né? Quem é o grileiro? Você narra que você fez um podcast, né? Muito interessante para poder tornar essa sua monografia mais acessível, né? Então, você fala dos grileiros, como? São vários. Podem ser milícia, pode ser latifúndio, pode ser a marinha. Vamos falar desse personagem tão brasileiro, né? Horrivelmente brasileiro. E assim, é muito nosso, né? Porque até o termo grilagem é muito particular do Brasil. Outro dia eu estava conversando numa entrevista em espanhol, e aí como é que você explica grilagem em espanhol?
Eu não citei esse termo, tem correspondente, né, que é roubo de terras, mas grilagem é muito nosso. Né? A figura do grileiro está ligada à falsificação de documentos, né? Basicamente essas. E aí podem ser diferentes níveis. Tem desde o grileiro mais, como é que eu vou dizer, mais simples, né? Que é esse cara que encontra um documento, um registro paroquial, isso aqui é um pouco a história de Trombas e Formoso, que a senhora até tinha comentado, né? Que encontra um documento do século XVIII, do século XVII, imobiliza todo um esquema, né, associado a advogados, ao poder judiciário, para conseguir a titulação dessa terra, até um grileiro muito mais profissional, que é o cara que faz o documento do zero. Assim. Ele forja mesmo aquele documento, e talvez até daí que venha um pouco dessa ideia quase mística da grilagem, né, que é de botar o documento na gaveta e deixar lá com os grilos ou com urina de equinos para que ele seja envelhecido artificialmente. E assim, a grilagem ela vai mudando os agentes com o passar do tempo, né? Que é uma das coisas que eu pude perceber quando a gente estava fazendo esse resgate histórico da grilagem na monografia, né? Você tem a grilagem ela tá na origem da história do país. Então, desde as capitanias hereditárias, você já tinha grilagem, né? Nesse primeiro momento com laranjas, já que não o mesmo capitão donatário não podia acumular diferentes capitanias, você tem o uso da figura dos laranjas. E aí depois você tem os filhos desses capitães donatários ocupando o poder judiciário. Então você tem interpretações muito criativas da lei, que nesse momento era de Portugal, para se distribuir terras no Brasil. Né? E assim, se atropelava muitas vezes esses povos nativos, e nessa época não tinha nenhum, entre aspas, não era nenhum prejuízo para esses mandantes do país. Né? Conforme a gente vai avançando no tempo, a gente tem esse conflito, essa formação da elite latifundiária, que aí ela vai brigar realmente por nenhuma regulamentação. Né? Depois a gente avança na regulamentação, a gente chega nos anos 30 e Getúlio Vargas, né, consegue, de certa forma, com os interventores estaduais, modificar todo esse esquema de grilagem e botar novos personagens. E aí, já por volta de 1950 e principalmente 1960, com a ditadura militar, a gente tem a criação realmente, aí sim, a profissionalização, né, a criação de uma indústria de títulos falsos, que é o que a gente pôde associar. Ali sim você tem o grileiro profissional, que é o cara que ele entende mesmo a de grilagem, né? Que depois vai aparecer ali no Pará, vai aparecer no Maranhão, a história dos escritórios dos grileiros. Então, por exemplo, lá em Marabá tem aquela história, né? Que é a rua principal da cidade, você tem o escritório do pistoleiro do lado do escritório do grileiro, e aí você tem essa fase dos grandes grileiros, a CPI, do sistema fundiário, né, no Congresso Nacional, que vai investigar a venda de terras na Amazônia, e depois se espalha para outras partes do país, a CPI da pistolagem, que veio logo em sequência, enfim. E aí se vai criando esses mitos nacionais, que tem um pouco desse lado do desbravador, né? O grileiro, de certa forma, ele reencarna a figura do próprio paulista, né? Desse próprio cara que vai desbravar o sertão, que vai, de certa forma, ocupar essas terras que ainda não são ocupadas. Então, você tem uma O valorização. assassino de índios, né? O famoso Sim, assassino. justamente. E Não nós só temos de esse índio. dado, que é claro, esse dado de que de 80 a 2020, mais de 2.000 pessoas foram assassinadas no campo. Né? Então, na verdade, tem isso. Queria que você falasse um pouquinho desse caso específico, né, de Trombas e Formoso, por favor, contar Ali é essa um história. caso que eu pude estudar numa disciplina lá na FUP, que é a UNB de Planaltina, né, com o professor Carlos Nobre, que hoje Carlos Nobre, não, Antônio Nobre, perdão, que hoje o Carlos Nobre é outro, mais chique, enfim, o Antônio Nobre, que hoje é meu orientador de uma especialização que eu faço lá na FAO, em que eu virei para ele na pandemia, falei, professor, eu quero estudar grilagem de terras. Falei, não, cara, pode usar o semestre comigo para você fazer sua pesquisa. Eu só queria te indicar um caso exemplar que eu conheço de algum tempo, que é o caso de Trombas e Formoso. E aí a gente foi assistir aquele filme Cadê Profiro, que é um filme que tem super fácil no YouTube, quem não conhece, quiser entender um pouquinho mais do que é grilagem, como é que ela aconteceu em Goiás, enfim, como é que ela está conectada a essa expansão para o oeste no governo Vargas. Esse é um filme muito legal, né? E ele mostra justamente essa construção da indústria dos títulos falsos, porque ali ainda tá numa fase que a grilagem ela não é tão profissional quanto ela vai ser algumas décadas depois. Então ali você tem a figura
de alguns proprietários, né, que encontram um documento antigo em um dos cartórios de Goiás, né, e eles vão fazer um conluio com o Poder Judiciário local para que se reconheça uma propriedade que não existe em Trombas e Formoso. Só que eles não esperavam. Isso é um pouquinho antes da ditadura, não é? Sim, antes da ditadura. Depois, na ditadura, vai ter o sumiço de Profilho, enfim, desaparecimento, que foi com certeza a morte dele, né? Até hoje é um desaparecido político da ditadura. Mas, nesse momento, antes da ditadura, como você estava dizendo, as pessoas que fizeram esse conluio ali na área de Trombas e Formoso não esperavam que haveria uma resistência tão forte dos moradores daquela região, né? E aí lá no filme tem até a história que nos dias que os homens já estavam abalados, não conseguiam ir para a luta, para a resistência, as mulheres iam ficar de tocaia, pegavam em armas e iam ficar de tocaia para resistir mesmo às empreendidas que se fazia junto com o apoio policial local, que a grilagem ela tem essa faceta, ela une diferentes setores, né, tanto do público quanto do privado, para promover uma forma de ocupar a terra extremamente destrutiva. E aí, então, se Eles encontra acabam essa... conseguindo, né, uma reforma, né? Eles acabam conseguindo uma Isso, reforma agrária. eles inclusive elegem o Profiro, né, que é esse primeiro deputado camponês da história de Goiás. Ele vai, se junta ali com Mauro Borges, governador de Goiás por um período, e aí tem várias questões, assim, porque eles conseguem uma série de titulações na área de Trombas e Formoso. Só que, de certa forma, como todo o processo foi feito, não foi tão positivo quanto poderia ser. Porque a entrega dos títulos foi muito mais simbólica do que efetiva, sabe? Então se entregou para mostrar essa vitória de Profiro e tudo mais, ao mesmo tempo Mauro Borges era um puta latifundiário. Então, assim, era uma questão muito dúbia que se carregava a todo momento, sabe? Depois, na ditadura, é perseguido, né? Acaba desaparecendo, sumindo mesmo, até hoje é desaparecido. Vamos ter que avançar um pouquinho. Bom, isso está nos mostrando que essa época anterior à ditadura foi de muita efervescência, né? Então, vamos falar um pouquinho desse Estatuto do Trabalhador Rural do Jango. Isso. Esse Estatuto do Trabalhador Rural, ele vem ali como uma das propostas das reformas de base, né, do governo do João Goulart, que a ideia central era muito simples. Era somente ampliar a legislação trabalhista que tinha para trabalhadores urbanos para os trabalhadores do campo. Na base era isso. Um negócio extremamente simples. Assim. Só que isso desperta uma fúria tão grande dessa elite latifundiária que gostava de ter essa figura do boia fria, que era o cara que trabalhava ali por um prato de comida à sua disposição, né, que vai ser um dos pilares que vai culminar no golpe militar dali a pouco, né? E aí depois, já no golpe militar, a gente tem a promulgação de um código, né, de um conjunto de leis para essa população que tenta justamente apaziguar esses ânimos de uma base do campo, de uma base rural que formou as ligas camponesas pouco tempo antes, né, para que esse movimento seja esvaziado. Porque acreditou-se por muito tempo que a revolta contra os próprios militares podia vir do campo. Então, você tem várias histórias, né, de que pessoas em diferentes áreas do país, camponeses, pessoas pobres, assim, sem nenhuma instrução, muitas vezes pobres, né, foram torturadas, foram mortas, procurando essa semente comunista que estaria no campo por causa das ligas camponesas em algum momento. E aí se tem a promulgação já no governo militar, justamente para esvaziar esses movimentos que em algum momento foram de resistência, né? Que tiveram associados, por exemplo, à Igreja Católica em algum momento, que tiveram lideranças políticas espalhadas por todo o país, né? Tiveram gritos de guerra, enfim, gritos políticos muito fortes, como a própria ideia, né, de reforma agrária na lei ou na marra, né, que foi depois, enfim, utilizado em outros movimentos, mas passa um pouquinho por isso, assim, é algo extremamente simples, e aí a gente volta naquele ponto lá de trás, que é isso, as elites latifundiárias, elas não gostam de nenhum tipo de regulação. Então, a partir do momento que se coloca em jogo o mínimo, a mínima dignidade para esses trabalhadores, se tem uma revolta. Da mesma forma que aconteceu lá atrás, né, no fim do Império, enfim, toda aquela confusão pelo primeiro código que regularia as relações no campo.
famoso agrofascismo, né? Bom, vamos falar um pouquinho. Bom, você está falando aí da ditadura meio que assumindo para si a grilagem, né? Como se fosse até um método de governo, né? Aprovando, assim, né? Mas por trás disso está essa ideia de militarização, de modernização, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa desenvolver, como é que é incluir para não perder, uma coisa assim, né? É o Esses slogans. integrar para não entregar, né? Que é o lema da ditadura no campo. Porque quando a gente... estudar história é um negócio muito mágico. Assim. Eu sempre gostei muito de história, apesar de ser antropólogo, né? E não dá para a gente estudar esses movimentos separados. E eu entendi isso quando eu fui estudar a história da grilagem. Por que a ditadura tem esse lema de integrar para não integrar e o que está associado a isso? Quando a gente pega desenvolvimento rural, de alguma forma, né, a gente vai ver ali que nos anos 60, nos anos 70, o mundo está passando por um processo de modernização no campo. Essa história da Revolução Verde. E a Revolução Verde ela tem certas premissas. São grandes propriedades, né, monocultura. E qual que é a forma mais fácil de se fazer isso? Grilagem de terra. Você tem, as pessoas que têm condição de grilar, elas são majoritariamente latifundiárias. E elas são as maiores beneficiárias da grilagem, porque elas conseguem expandir suas propriedades lá de infinito. Então, na ditadura militar, quando eu disse lá atrás que se teve uma profissionalização e ficou escancarado esses esquemas de grilagem, é porque FUNAI, INCRA, que na época não era INCRA, mas Instituto de Terras Federal, viraram verdadeiras bancadas de leilão, de vendas de terras. Assim. Independente se tinha ou não dono, se tinha ou não pessoas ocupando, se tinha ou não posse, se tinha ou não quilombola, se tinha ou não indígena. Se chegava lá, se comprava terra, se fazia o documento na hora, se aceitava na hora, junto com o poder judiciário, junto com o poder policial, para esvaziar essas terras depois. Daí a gente tem vários relatos diferentes, né? Quando a gente pensa a tortura nos grandes centros urbanos, a gente não pode esquecer dessa tortura que houve no campo, dessa retirada em massa, desse genocídio que houve no campo durante a ditadura militar. Justamente empreendendo uma guerra por um sistema específico de uso da terra. Né? Um sistema que usa muito agrotóxico e que é voltado à exportação, não é isso? Porque Justamente. O povo pode passar fome, como em outros lugares onde houve colonização, mas tudo é exportado. Que são esses pilares da Revolução Verde, né? Então, assim, a história do ministro da Economia, né? Vamos crescer o bolo para depois dividir. A gente está esperando para que esse bolo seja dividido até hoje. Então, assim, ainda não houve essa divisão do bolo. Certo, obrigado. Bom, vamos falar então desse período da Constituição, por favor. Teve aí o Sarney, essa presença do Centrão, olha só, até o Bradesco aparece em algum momento aí. Vamos falar desse momento aí que era para ser de... Agora ninguém mais quer ditadura, era para ser de direito, né? Justamente, assim. E é isso, né? A Constituinte foi um momento muito magnífico, a gente tem que reconhecer todos os méritos das pessoas que lutaram durante as décadas de ditadura militar, né, que culminaram na Constituinte. Só que as pessoas que tinham a possibilidade de se organizar melhor, né, do que os movimentos sociais e tudo mais, eram as pessoas com dinheiro, a elite latifundiária. E eles fundaram, em algum momento, a UDR, né, a União dos Ruralistas, inclusive um dos fundadores hoje é governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e eles conseguem uma série de vitórias na Constituinte. Inclusive, talvez a maior delas, a ideia de que a desapropriação só ocorre com indenização. E aí você tem uma trava que, com o tempo, e hoje a gente já está debatendo isso nessa área de estudos fundiários, uma trava que, com o tempo, vai se tornar impossível desapropriar a terra. Porque, por uma questão muito simples, a fábrica fechou. Não se fabrica mais terra. E ano após ano, os preços das terras aumentam. Então, logo menos, e o recurso do Estado diminui para aquisição, para desapropriar essas terras. Esse ano, 2023, a gente está falando de R$405 mil para desintrusão, delimitação, demarcação, indenização de territórios quilombolas. 405 mil não compra uma fazenda. Quem dirá? Entende? Então, assim, a gente criou uma bomba relógio. O movimento ruralista, por isso que eu gosto muito do estudo do Caio Pompeia,
que ele faz, né, uma radiografia desse movimento. A gente pode acusar esse pessoal de tudo, mas eles são extremamente inteligentes, extremamente preparados. A bomba relógio que eles armaram para que, com o tempo, né, eles conseguissem manter as terras acumuladas nesses grandes proprietários foi um negócio de outro planeta. Assim. Muito difícil você conseguir imaginar isso lá atrás. Hoje a gente está começando a discutir essas superindenizações e como combater isso, né? Já é um tema extremamente complicado. Mas nesse momento houve também muita morte, não foi? Houve muito caso de jagunços e teve até uma CPI nessa época, não foi? Sim, sim. Então, assim, a ditadura ela agiu com essa extrema violência, que a gente falou anteriormente, né? Atropelando, matando povos tradicionais, matando camponeses pobres, enfim. E aí, quando a gente tem essa efervescência democrática, a gente tem toda essa movimentação dentro do próprio Congresso, por CPIs, por investigações disso que estava acontecendo durante a ditadura, né? Só que, de certa forma, isso cria uma pressão para que de movimentos contrários a essa efervescência democrática. E a gente vai ter Carajás, a gente vai ter uma série de movimentos de massacre no campo, né? A gente vai ter a formação, nesse momento já, das primeiras milícias do campo, né, que são esses profissionais treinados, muitas vezes ex-policiais, que vão atuar em zonas rurais para evitar, muitas vezes, para retirar as pessoas que estão ocupando aquela posse, né, e depois garantir a segurança, entre aspas, né, que é na bala, a gente sabe. E, assim, esse foi um momento muito, muito complicado para os movimentos do campo. Mas o interessante foi que a gente passou a observar, a olhar para isso. Porque na ditadura militar acontecia e era tudo completo silêncio. Tudo bem, a vida que segue. Agora, já na nova democracia, a gente passa a olhar para esses casos e fala, não está tudo bem. A gente precisa ter um quadro legislativo forte para reagir a esse movimento desses grandes proprietários que querem viver como se estivessem no império ainda. Sabe? Sim. Bom, e temos aí na ditadura 8.000 indígenas assassinados, pelo menos, né? Até com vírus eles jogavam, né? Mas, falando agora mais recentemente, a partir de 2016, você chama de contra-reforma agrária. Queria que você falasse um pouquinho desse caos aí dos últimos anos, por favor. Porque o que a gente viu foi, de certa forma, nos governos petistas, a ascensão, né, de movimentos como o próprio MST, que lutam por uma reforma agrária, enfim, mas com passos muito lentos. Hoje em dia a gente vê essas acusações, agora mesmo a gente está tendo a CPI da MST no Congresso, negócio maluco. Assim. E já tivemos outra, o pior é isso, já tivemos outra. E eu tive a insatisfação de ler, né, de ler todos esses relatórios. Mas, assim, já nos anos finais dos governos petistas, né, a gente viu retrocessos muito grandes no campo. E a gente tinha uma conciliação muito forte entre essa base de camponeses pobres e esses latifundiários que em algum momento ia estourar, essa corda ia romper, essa harmonia não ia durar por muito tempo. Então a gente vê uma série de concessões já no final dos governos petistas, às elites latifundiárias, que vão ser extremamente, né, favorecidas pós-golpe, né, com a ascensão de Michel Temer, enfim. E aí já no governo Michel Temer a gente vê reacender pautas extremamente reacionárias do campo. Então a gente tem toda essa discussão do marco temporal, enfim, isso tudo volta a crescer. A gente tem cada vez mais um silenciamento, um esvaziamento dessa questão fundiária. Então, por exemplo, não se usa mais a palavra grilagem. Isso foi uma coisa muito, muito interessante que eu pude verificar com estudos de campo, né? Que no próprio Ministério Público, na própria Defensoria Pública, em outros órgãos, no estado de Goiás, por exemplo, não se usava mais grilagem. Quando a gente foi fazer a pesquisa, eu lembro de entrevistar uma agente do Ministério Público e falar, não, estou pesquisando grilagem lá em Cavalcante e tal, queria documentação a respeito. Ela falou, não, você vai ter que procurar dos anos 60 para trás, não existe mais grilagem em Goiás. Assim, tem todo esse esvaziamento da questão, que novamente o Caio aponta muito bem. Tem a construção dessa história, né? Todo mundo vai lembrar da propaganda do Agratec, Agrapop, Agratudo, né? Fortalecendo essa ideia de um agronegócio salvador, de certa forma, desse agronegócio que carrega, entre aspas, né, o Brasil e tudo mais, ao mesmo tempo que as pessoas voltam a ser retiradas dos campos. Então, a gente tem uma massificação dessas pessoas que acabam saindo do campo pobres e indo para centros urbanos mais pobres ainda.
com condições mais precárias do que tinham antes, né? E que têm ainda mais dificuldade de acessar a terra. E a gente Nós volta tivemos a ter uma... muito caso de incêndio mesmo, né? Tacavam fogo, não era isso? Sim, a gente teve casos de incêndio. Comunidades quilombolas, foi muito registrado nesse período, que era essa ideia de voltar um pouco àquele regime de terror da ditadura militar. Então aqui, novamente, por mais que a gente estivesse construindo um regramento relativamente robusto para garantir os direitos fundamentais dessas pessoas que estavam no campo, nesse momento, INCRA, FUNAI e todos esses órgãos, né, que deveriam garantir o mínimo de proteção e dignidade a essas parcelas minoritárias da população, começam novamente a fechar os olhos. E no governo Bolsonaro a gente tem isso muito claro. Então, assim, o genocídio indígena que aconteceu no governo Bolsonaro, as lideranças quilombolas que foram assassinadas no governo Bolsonaro. Enfim, é uma coisa, né, extremamente assustadora e que entristece qualquer pessoa que acompanhe minimamente os estudos agrários, os estudos sobre o sistema fundiário brasileiro, né? Agora a gente espera que a gente consiga avançar um pouquinho e fortalecer ainda mais esses movimentos para que a gente não enfrente novos momentos como esse. O que a gente está dizendo é que, de certa forma, o Congresso está dominado, né, por essas forças, né, pelo agro, e, bom, o próprio Lira, né, uma pessoa ligada ao agronegócio, pelo que eu sei, né, então queria que você falasse assim, agora está tendo essa CPI, como você comentou, que está falando de invasão, né, mas aí fica isso, né, que invasão, né, e queria que você falasse também disso com a mídia, né, desse agro, pop e tal, como que essas duas coisas estão trabalhando meio em conjunto? Isso assim, primeiro, isso não é um movimento novo, né? Eu acho importante a gente falar isso, que às vezes a gente pensa que essa ideia de se criar uma imagem positivada do latifundiário, do monocultor, né, desse homem do campo, né, que é sempre esse homem branco, chapéuzão, armado, né, como esse exemplo a ser seguido no Brasil, não é novo. Em Goiás, por exemplo, novamente eu volto a falar do governo Mauro Borges. O governo Mauro Borges trabalhou com Zé Profiro de um lado, né, justamente para mostrar essa ideia de pacificação, que dava para se ter, de certa forma, uma transferência mínima de terras para essa população pobre, ao mesmo tempo em que o agro crescia, enfim, os pecuaristas, os latifundiários tinham suas terras cada vez maiores, né, conseguiam manter sobre essa ideia do veneno, sobre essa ideia do desmatamento, enfim, o seu ganho cada vez maior, né, e conseguia sustentar o Brasil. Então isso não é novo. Acho que a primeira coisa é a gente desmistificar isso. O que a gente tem com o avançar dos anos, que também não é novo, é um grau de organização cada vez maior. E a gente tem também, mais recentemente, né, essa ideia de investimentos nesses políticos, que compõem essa bancada ruralista, que talvez hoje seja a maior bancada e a mais organizada do Congresso. Né? Para quem tem dúvida disso, é só você visitar o mapa do Ministério da Agricultura aqui em Brasília e visitar, por exemplo, o Ministério da Igualdade Racial. Você vai ver a diferença dos prédios. Né? Não estou falando nada absurdo, só estou falando, faz uma visita lá e depois você me conta. Então, assim, se tem essa positivação na mídia dessa imagem do agro, ao mesmo tempo em que não se mostra o que está acontecendo no campo. Então, ao passo que a gente tem a ideia do agropop, agrotech, parará, a gente também tem o uso cada vez menor do termo grilagem, se para de falar de grilagem, né? Hoje em dia tem vários nomes para isso que nada mais é que roubo de terra, né? O loteamento irregular, enfim, as variações disso, né? E se para de falar também desses assassinatos no campo. Então, se para de falar dos conflitos que as populações quilombolas, que as populações indígenas estão enfrentando com as pessoas do campo. Um movimento que eu achei muito interessante no final do governo Bolsonaro, né, quando teve aquele esvaziamento das pessoas que estavam mexendo com mineração em terra indígena, é que muita gente dessa grande mídia passou a se preocupar com os mineradores. Então, olha que maluco. Os caras estavam há 4 anos matando indígena, estuprando indígena, enfim. E aí, quando tem que sair, não. Coitados dos mineradores, para onde eles vão? Né? É um negócio muito louco, essa mentalidade que a gente conseguiu criar. A gente não tem empatia com pessoas que não sejam brancas. Isso é muito marcante. Né? A gente sempre pensa primeiro em como é que essas pessoas brancas vão se manter em detrimento dos indígenas, das populações negras. A gente não fala
Poxa, Maranhão está morrendo liderança quilombola a rodo. Os conflitos lá são muito graves. Cadê que passa na televisão? Não tem. Então, assim, se tem, e ao mesmo tempo se tem, cada vez que o agro cresce, toda essa, né, essa enxurrada de reportagens, o PIB do agro aumentou não sei quantos por cento, o Brasil é uma potência agrícola. Mas qual o custo disso? Sabe? Qual o custo em vidas humanas disso? Sim. Queria que você falasse um pouquinho agora da resistência quilombola, né? Porque o pessoal também foi se organizando, foi criando, né, grupos, hoje está muito mais, já está na academia. Você podia falar um pouquinho desse outro lado, por favor? Claro, não, isso é o maior prazer, assim. Acho que primeiro a gente precisa entender que a história quilombola é uma história de resistência, né? E vou contar uma história rapidinha que eu vivenciei em campo, que me marcou muito. Que eu lembro, quando eu já tinha voltado para Brasília, tinha defendido pesca, né? Mas eu mantinha e mantenho contato até hoje com muitos dos meus interlocutores lá da comunidade de Calunga. E eu lembro uma manhã que uma das senhoras, né, uma das mais velhas que eu entrevistei, me mandou um áudio, desesperada, chorando, falando. Tinham ido 2 caminhonetes até a casa dela e que o pessoal chegou lá quando o esposo não estava, o esposo estava internado em Goiânia com Covid. Ela e os netos, né? Falaram, olha, se a senhora não sair até domingo, a gente vai botar fogo com a senhora e os netos dentro. Simples assim, né? E ela me manda esse áudio desesperada. E, enfim, eu, poxa, fiquei mais desesperado ainda. Eu não escutei o áudio na hora. E isso me doeu muito, assim. Por mil coisas, né? Transporte público e tal, de manhã, até você conseguir ter esse tempo para olhar o celular. Fui olhar, já era meio-dia, fiquei desesperado. A gente fez todo um movimento. Liguei para quem eu pude, falei com deputado, falei com Polícia Federal, falei com Polícia Militar. E assim, eu, naquele desespero, fui conversar com uma amiga também, pesquisadora há mais tempo. E ela virou para mim e falou uma coisa que eu não esqueci. Ela falou, Francisco, você estudou a história do Quilombo, né? Eu falei, estudei. Ela perguntou, quanto tempo eles estão ali? Eu falei, pelo menos 300 anos. Ela falou, quanto tempo você está lá? Eu falei, tem 1 ano e pouco. Ela falou, pois é, você acha que essa senhora entende menos de resistência do que você? Isso, assim, foi maluco, porque é isso, né? O viver, o existir quilombola, mantendo determinadas tradições, já é um fato de resistência que a gente não consegue mensurar. As nossas políticas públicas não são pensadas para essa população. Quando a gente fala de planejamento urbano, de planejamento rural, a gente não enxerga essas populações. Né? A própria discussão dos planos diretores não dá conta. Eu estou vivendo agora numa comunidade quilombola, no Quilombo Mesquita, que a cidade ocidental declarou guerra ao quilombo. Eles não usam o termo quilombo para se referir. Se a pessoa vai ao município procurar um serviço público e fala quilombola, ela não é atendida. Não se pode botar quilombo. Então, assim, a gente vive isso em 2023. É muito maluco isso. Né? E mesmo assim, essas pessoas continuam existindo, continuam vivendo. E aí eu recupero a fala da Givânia Maria, que foi uma das minhas avaliadoras, que falou, Francisco, vocês estão tentando matar a gente há pelo menos 500 anos. E a gente continua aqui. Vocês vão fazer o quê? E eu acho que tem essa nuance, né? Mas, agora voltando para a pergunta que o senhor fez, o movimento quilombola, ele passou a se organizar muito fortemente desde a Constituição, reivindicando, né, o que eles que tem se chamado, tem se entrado cada vez mais na academia de gestão territorial e ambiental quilombola, em que está baseado em vários pilares, sendo o principal desses pilares a regularização fundiária, e que passa por todos esses problemas que a gente está discutindo aqui nessa reunião hoje, que tem avanços significativos, e a gente espera avançar ainda mais nessa pauta agora com esse novo governo Lula, né? Mas que enfrenta 1001 dificuldades. Ao mesmo tempo que a gente tem que enfrentar essa pressão dos latifundiários, essa pressão da especulação imobiliária, a gente também tem que enfrentar essa falta de recursos. Como eu falei, a gente já está debatendo superindenizações. Esse vínculo, né, de desapropriação com indenização foi um negócio extremamente maléfico. Mas o movimento segue organizado, a CONAC está aí dando exemplo para o Brasil, para o mundo, de como se fazer uma gestão descentralizada, né, que atenda aos anseios locais, enfim, consiga escutar essa pluralidade de vozes, que consiga fazer parcerias efetivas com o poder público, com entidades privadas, nacional e internacionalmente, que eu acho super legal também. E é isso, assim, até brinco. O pessoal fala, poxa, quero estudar quilombola, vou ler o Chico. Eu falo, não me leia. Vai ler os quilombolas, vai ler a Versilene, vai ler o Vilmar, vai ler esse pessoal que entrou na universidade, que se formou, que hoje está no mestrado, no doutorado, enfim.
pessoal super mais preparado. Se quiser ler grilagem, vai me ler. Mas agora, se quiser estudar quilombola, vai ler esse pessoal que vão ter muito mais coisa a te dizer do que eu. Perfeito, parabéns pelo trabalho. Fala um pouquinho do podcast, onde o pessoal pode ouvir. O podcast. Deixa eu só fazer um pequeno agradecimento, né? A equipe do podcast, que foi toda uma equipe voluntária. Então, Irene, que hoje tem uma consultoria de podcast, né? Caminhos do Som, quem quiser procurar no Instagram. A Laísa, que é incrível, foi a pessoa que cuidou das nossas redes sociais. Então, @se o grileiro vem, pedra vai. E o Alex, que é o nosso designer, que fez todas as capas, todos os quadrinhos lá do Instagram, enfim. Trabalho super profissional também. E hoje o podcast está disponível no YouTube, em todas as plataformas de podcast mais famosas, assim, naquela Anchor, no Spotify. Então, só procurar. Se o Grileiro Vem, Pedra Vai. Não é difícil achar, né? E está disponível. Tá vindo por aí, quem sabe, uma segunda temporada, falando agora de um outro território quilombola, mas aí é surpresa. Vamos ver o que o destino aguarda. Mas é isso, assim, faço convite para quem quiser escutar, quem quiser entender um pouquinho mais sobre grilagem, sobre essa história fundiária do país, né? Conhecer o nosso podcast. E o livro está à venda também. O livro está à venda em todos esses sites, Amazon, Casas Bahia, Americanas, enfim. O próprio site da Apres, né, que é a editora. Se quiser estar entrando em contato comigo também, eu ainda tenho alguns exemplares, são poucos, acho que eu ainda tenho 8, mas aí já vai autografado, né, tem essa vantagem. Lá no Instagram, pode mandar pelo próprio Instagram do podcast, que eu estou respondendo por lá. O livro é Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, Entradas da Regularização Fundiária no Quilombo Calunga, né, que é esse livro que conseguiu ter todo esse respaldo jurídico, e agora acabou por, né, ter como essa última conquista, e eu acho que o maior reconhecimento que a gente teve, para além dos prêmios e tudo, que foi fazer parte da maior desinclusão de um território quilombola do país, né? Perfeito, parabéns pelo trabalho, um trabalho muito importante, fundamental, né, porque realmente é uma estrutura do Brasil. E eu sempre lembro muito da antropóloga Adriana Dias, né, que você deve conhecer, que fala isso, né, que o nazismo é tudo para os homens brancos heterossexuais e nada para os outros, né? Então não deixa de ter aí uma certa conexão, né? A gente tem que ver quem é o nosso, quem é, né, quem veio antes e o que aconteceu. Francisco, parabéns, viu? Eu agradeço, professor. Agradeço de novo o espaço, né, o convite. A pesquisa, às vezes, é um momento muito solitário. Essa não foi tanto, mas, assim, é sempre bom a gente falar, e é uma campanha que a gente tem tocado, que é difundir de novo o termo do grilagem, né, voltar a falar desse assunto tão importante, que são os conflitos de terra no Brasil, que seguem, como o senhor bem pontuou, fazendo dezenas, milhares de vítimas ano após ano, né? Quantos quilombolas nós temos, mais ou menos? Essa população seria de quanto? No Calunga, mais de 12 mil. No Brasil, a gente consegue saber, não? A estimativa da CONAC são 12 milhões, né? 12 milhões. Então tá. Muito obrigado, viu, Francisco? E até a próxima. Quem quiser dar uma olhada aqui nos nossos tem playlists aí de vários temas de história, deixem seus comentários embaixo aí, porque ajuda bastante o canal. Francisco, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.